Começando mais um vídeo do canal Carros Lab e hoje eu trouxe para vocês novamente o EJS1 da JAC Motors, ou da Jaxwagen ou da Volkswagen, como você preferir. Eu já havia feito um outro vídeo falando sobre esse carro no lançamento dele. Eu vou deixar o card até aqui em cima para vocês. Mas hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhes algumas coisas, algumas particularidades desse carro e falar as vantagens e desvantagens de ter um carro elétrico aqui no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, enquanto roda a vinheta, já se inscreve aí no canal. Então vamos lá, agora que vocês já se inscreveram no canal, vou fazer o seguinte, já deixei o carro todo aberto, vou mostrar para vocês alguns detalhes que eu acabei não observando no lançamento dele, porque querendo ou não a gente tem só um dia, não dá para ver tudo em um único dia. Agora que eu fiquei 5 dias com o carro, deu para observar algumas coisas e eu vou mostrar para vocês. E eu vou levar esse carro para dar uma volta também e falar um pouquinho mais para vocês da dirigibilidade dele e algumas particularidades. Então, vou mostrar para vocês alguns detalhes dele, então bora lá. Agora vindo aqui para frente dele, uma coisa que chama atenção. Como ele não precisa de refrigeração, assim, digamos, ele não tem ali o radiador, né? Então essa parte aqui ela é fechada. Então fica bem legal, acaba chamando bastante atenção aí por onde passa o carro, porque essa parte é fechada dele, né? Então olha que legal que fica. A frente dele, ó. Olha como é que é a frente dele. E a lateral dele. É um carrinho bem compacto, né? Mas ele é bem bonitinho por sinal. Vou mostrar esse motor para vocês, que eu acabei não mostrando muito no outro vídeo. Mas tá aqui, ó. Esse é o motor elétrico do EJS1. Então, ó, se vocês querem ver mais em detalhes, ó. Então, tá aqui, ó. Essa parte aqui é do ar-condicionado, né? Então tem esses dutos do ar. Aqui para você estar colocando o líquido para jogar no para-brisa, né? Aqui é a parte do motor elétrico dele, que faz a ligação com as baterias, tracionamento das rodas e tudo mais. Todo o controle do carro é feito por aqui, né? O movimento dele, tudo. Essa parte aqui, esse seria o motor dele, né? Aí nós temos aqui, ó, a bateria tradicional. Então essa daqui é o que vai estar controlando aí farol, pisca-alerta, essas coisas tradicionais aí do carro, que a gente já está acostumado, a parte elétrica dele. E aqui vai estar controlando o movimento do carro, né? Para ele ir para frente, para trás e tudo mais. Mas ó o espaço que fica, né? E aqui você não tem correia dentada, você não tem filtro de ar do motor, você não tem nada disso. A única coisa que você tem aqui, ó, uma ventoinha, que é do ar-condicionado, né? Então, fora isso daí, você não tem nada, né? O custo acaba ficando bem mais baixo aí para manutenção. A única coisa seria realmente encontrar um mecânico que faça manutenção no motor elétrico, a não ser a própria concessionária, né? Uma outra coisa que eu queria observar é o que? Esse capô, ele é bem pequenininho, ó. Bem pequenininho mesmo. A JAC optou, ou a Volkswagen, né? Eu acho que isso daqui já deve ser coisa da Volkswagen, viu? Que a Volkswagen gosta de tirar algumas coisas dos carros, né? Mas, ó, varetinha e não tem braço pantográfico, né? Acho que aqui merecia um bracinho pantográfico, porque é tão pequeno esse capô, é só colocar um bracinho ali e já resolvia o problema, né? Ó, vindo aqui atrás a gente tem sensores de estacionamento e a câmera de ré que fica aqui, ó. Aqui no porta-mala a gente tem um ótimo acabamento, essa parte aqui bem protegida para colocar e tirar a mala. Apesar que o porta-mala tem 120, 121 litros, né? Não cabe muita coisa, mas basicamente uma mala mesmo. Mas tá aí, ó. Uma outra coisa que eu acabei não falando, os bancos traseiros, ele é bipartido. Então você pode vir e baixar, ó lá, só um lado dos bancos, ó. Você pode optar em baixar o lado direito ou o lado esquerdo do banco. Então isso daí ajuda bastante a colocar mais coisas aí no carro. E o step dele, vamos ver, ó. Step dele, ele não tem step, né? Então ele tem, ó, as tomadas aqui para carregar, né? E ele tem esse aparelhinho aqui, né? Tipo de uma bombinha aí para você colocar tipo de um produto dentro do furo, né, do pneu, até você chegar num borracheiro e fazer a manutenção do seu pneu, né? Ele não tem um step propriamente dito aí, né? Mas tá aí, ó, a traseira dele. Fechar o porta-mala dele, ó. Aqui também é forrado, bonitinho, tá? Tem aqui para você puxar e fechar. Então, ó, deixa eu baixar a tampa dele, puxar o banco, ó. Então tá aí, ó, banco e
fechado. A traseira dele é essa daqui, ó. Um detalhe que eu acabei observando agora, ficando esse tempo a mais aí com o carro, é o quê? Tá até um pouquinho sujo aqui, que tava pisando na grama ali, mas ó, o assoalho aqui atrás, ele é reto. Até aí legal, né? Tem um espacinho relativamente bom, porque ele é reto, né? Porém, a altura, ó, meu pé tá embaixo do banco, ó, e já tá encostando no banco, ó. Só cabe o meu pé ali dentro. Então o assoalho é um pouquinho alto, acredito eu, por causa das baterias, né? Então o espaço aqui entre o banco e o assoalho acaba sendo pequeno. Então, por exemplo, você vai sentado aqui atrás, ó. Eu tenho 1,69 m. Aqui tem um espaço relativamente de 4, 5 dedos aqui praticamente, né? Em relação ao banco ajustado para minha altura, né? Mas só que, ó, aqui, ó, os pés eu não consigo mexer muito. Ele fica aqui. Aqui, ó, eu fico sentado e ó o vão que fica entre a minha coxa e o assento aqui traseiro. Você fica até que confortável para você ir por um tempinho. Depois começa a dar um certo desconforto. E outra, ele não tem aqui, ó, as famosas alças para você se segurar. As alças PQP aí, ó, não tem. Então não sei, acho que a Volkswagen já tirou. Porque, querendo ou não, essa alça ajuda, né? Quem tá aqui atrás a se segurar, né? Mas, tá aí, ó. Esse é o espaço dele aqui atrás. Nesse outro lado, mesma coisa, atrás do banco do passageiro. Ele tem um espaço bem curto aqui, ó. Tô falando, ó. Quer ver, ó? Dá uns 2, 3 dedos forçando aqui, ó. De altura. Então, é um pouquinho diferente, né? Não tem nenhuma saída USB. Tem esse espaço aqui de porta-objeto, mas nenhuma saída USB, nada aqui atrás para carregar celular, nada. O acabamento dele é bom, tá? Um ótimo acabamento aí, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes aqui de trás e sistema Isofix, com apoio de cabeça também para os 3 ocupantes. Ó, o painel dele é esse daqui, ó. Bem bonitinho o painel. É um ótimo acabamento. Esse console central aqui, achei ele bem prático, ajuda bastante aí a posição dele. Embaixo do console eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ir lá na frente e vou mostrar para vocês. Ó, então aqui embaixo do console, né? Aqui tem o console, você coloca o celular aqui, ele carrega por indução. E aqui embaixo do console, ele tem aqui, ó, 2 saídas USB e uma tomadinha de 12 volts aqui, ó. E você pode colocar mais alguns objetos aqui embaixo também. Eu achei um console bem prático, bem legal aí, ó. Então tá aqui, ó. Bem interessante. Ó, vindo aqui pro volante, tem uma coisa que a gente tem que se acostumar, tá? Eu mostrei no outro vídeo normalmente, mas vou falar uma coisa que eu achei meio estranha aqui nesse carro, que é o quê? Aqui, ó, é a alavanca de câmbio dele, né? Então tem o drive, o neutro, a ré e o parque. O parque é apertando esse botãozinho que tem aqui do lado, ó. Então o que acontece? Eu vou depois até falar sobre isso daí quando a gente for rodar com o carro, mas isso aqui confunde às vezes com o limpador de para-brisa. Porque a gente está acostumado com essa alavanca para limpar o limpador, só que o limpador dele tá aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Tá aqui, ó. Para ligar o limpador, você tem que girar isso aqui, ó. Aí ele aciona o limpador. E se você usa isso para cima e para baixo, ele aciona a seta. E aqui também, ó, esse botão aciona o limpador. Então você tem que acostumar com a posição que foi feita aqui, que mudou, né, a posição. Que aqui é para você ligar o limpador. E aqui é para você engatar e desengatar o carro. Então isso às vezes você está dirigindo, já aconteceu comigo, de eu estar dirigindo e jogar ele no neutro. Eu fui ligar o limpador por causa da chuva e taquei o carro no neutro. Então vamos lá, vamos falar como que é dirigir um carro elétrico, como que é o dia a dia de ter um carro elétrico na cidade, tá? Agora sim eu peguei esse carro, o EJS1, fiquei uma semana praticamente com ele, né? Então deu para ter uma base aí como que é dirigir esse carro. Agora tô pegando aqui a marginal, né? Então deu para ter uma base aí como que é tá uma semana aí com um carro elétrico. A gente acaba comparando com um carro a combustão, isso não tem como não fazer, né? A gente acaba comparando. E eu vou falar um pouquinho da experiência que é dirigir esse carro. Se é fácil carregar, se não é fácil carregar ele, se tem diferença de um carro a combustão no dia a dia. Então vamos lá. Diferença com um carro a combustão, olha, já posso falar logo de cara que tem sim, tá?
Não digo o fato de você dirigir ele assim, mudar de faixa, essas coisas, isso é normal, a mesma coisa, tá? Mas você sente algumas diferenças sim em relação, por exemplo, ele tem um sistema que é chamado iPedal, né? Que ele faz o carregamento, a regeneração da bateria, né? Quando você pisa no freio ou tira o pé do acelerador, automaticamente ele começa a regenerar a bateria, ele dá uma pequena carga ali na bateria, né? Então isso daí é interessante, ele ajuda a economizar um pouco o consumo da energia delas, né? Então isso daí ajuda legal, te dá uma autonomia um pouquinho maior no carro se você dirigir ele legalzinho, sem abusar muito aí do acelerador. Por que eu falo abusar muito do acelerador? No carro a combustão, ele na estrada ele é mais econômico e na cidade ele é mais gastão. Isso num carro a combustão, né? Num carro movido a gasolina ou etanol. No carro elétrico, isso passa a ser o contrário. Na cidade ele é mais econômico e na estrada ele é mais gastão. Por quê? É que nem você pegar o seu celular. Quando você está com o celular com a tela desligada, ele não está gastando, certo? Ele está consumindo ali bem pouco da bateria, né? Digamos que ele está em stand-by, né? Quando você liga a tela do celular, automaticamente ele começa a consumir mais. O carro elétrico é a mesma coisa. Quando você pisa no acelerador, é como se você ligasse a tela do celular e começasse a usar. Ele está consumindo mais, ou seja, quando você está na estrada, você está ali sempre acelerando, então ele está consumindo energia, Aí o que acontece? Quando ele começa a economizar um pouco já no trânsito, por que na cidade ele é mais econômico? Porque você pisa bastante no freio, então ele vai regenerando mais a bateria. Então isso daí faz com que ele seja mais econômico. E como que funciona isso? Ó, que nem eu estou aqui a 56 km por hora, 57 agora, estou aqui na marginal. Se eu tirar o pé do freio, não sei se dá para vocês observarem na câmera, mas quer ver? Ó, só vou tirar o pé do freio, olha só. Ó, já caiu para 40 km por hora, ele sozinho, ele já freia o carro praticamente. E nessa hora que ele faz isso, ele começa a regenerar a bateria. Que nem, ó, tem um carro na frente, eu não vou nem pisar no freio, eu vou tirar o pé do acelerador, ó, ele já começa a reduzir. E ele aparece aqui no painel, tem uma barrinha ali no lado direito, eu vou mostrar depois para vocês, tem uma barrinha ali no lado direito, que ela começa a ficar verde. Na hora que ela vai para baixo ficando verde, é quando ele está regenerando a bateria. Então acaba na cidade, como você utiliza muito mais o freio, ele acaba reduzindo aí o consumo dele, né? Acaba consumindo bem menos. Então essa é uma das diferenças aí em relação ao carro a combustão, né? Agora tem uma outra coisa que é meio chatinho isso aqui no Brasil, né? Porque infelizmente o Brasil não tem incentivo nenhum aí para carro elétrico, né? Para fabricação de carro elétrico. E então você encontra bem poucos pontos aí para você abastecer ele, para recarregar ele, né? Por exemplo, uma vez eu fui, já deve ter visto, tem um vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. Eu fui no shopping Tietê Plaza, lá tem 2 pontos de carregamento, né? Da Volvo até por sinal. Dá para carregar esse carro da Jaque também, só que o carregamento fica um pouco mais lento, né? Ele demora em torno de umas 8 horas, mais ou menos, que é o carregamento médio, para ele dar uma carga aí, digamos que completa no carro. Que ele usa até um adaptador. Mas eu fui nesses 2 pontos de recarga no Tietê Plaza e não estavam funcionando. Ou seja, eu fui até lá, não consegui carregar, saí de lá. Fui no outro ponto ali na Praça Pan-Americana, num posto, se eu não me engano, acho que era o posto Ipiranga, que tem ali na Praça Pan-Americana. Coloquei ele para carregar num ponto da BMW. Também não estava funcionando o ponto. Não era o carro que não estava funcionando, não. Era o ponto de carregamento que não estava funcionando. Aí eu fiquei sabendo que no shopping Vila Lobos existiam, se não me engano, acho que são 7 pontos de carregamento, né? Então, aí eu peguei, fui no shopping Vila Lobos e lá sim, todos os pontos estavam funcionando. Aí eu coloquei ele para carregar e deixei ele dando uma carga ali no carro para poder rodar. Não com esse daqui, tá? Foi com o EJS4. Vou deixar o card aqui em cima. Com esse daqui, por enquanto eu carreguei em casa mesmo. Liguei ele na tomada de casa e deixei ele dando uma boa carga lá. Só que assim, você tem que ligar numa tomada 220 e o carregamento demora em torno de 12 horas aí para você fazer uma recarga numa tomada 220. Lembrando que o plug da tomada tem que ser de 20 A. Tá? É aquele um pouquinho mais grosso, igual de micro-ondas, né? Então você coloca ali e deixa ele carregando. A vantagem disso é o quê? Que você não vai gastar com combustível, né? Porque hoje, querendo ou não, o combustível está um absurdo, né?
Então o que você faz? Você usa no dia a dia o carro, chega em casa à noite, coloca ele para carregar e deixa ele carregando até no outro dia, tá? Nesse ponto, realmente vale a pena sim um carro elétrico, porque você vai reduzir muito o seu custo em relação ao combustível. Outra coisa que você vai reduzir também é em relação ao quê? Troca de filtro de ar, manutenção de radiador, essas coisas você, correia dentada, essas coisas você não tem no carro elétrico. Então você também tem essa redução aí de custos. Esse carrinho, vocês viram que ele é bem compacto, né? Ele é bem pequenininho mesmo. O porta-mala dele tem 121 litros aí de capacidade. Então é bem compacto mesmo. É mais para o dia a dia mesmo na cidade, né? Então, muitas empresas eu acho que é interessante estar utilizando esse carro elétrico, porque ele roda aí, tem uma autonomia de 302 quilômetros de autonomia, né? Até você precisar colocar ele na tomada para carregar. Então, para algumas empresas, até mesmo para Uber, eu fiquei sabendo que tem Uber, motorista de Uber, que utiliza um carro desses aqui. Então, o que ele faz? Ele roda durante o dia dele ali, em torno de uns 200 e pouco, 300 quilômetros, para o carro num ponto desse de recarga, de um shopping e tal, deixa ele carregando, ou até mesmo em casa mesmo, porque o consumo dele é como se fosse um ferro de passar roupa, mais ou menos, tá, uma média. Então, deixa ele carregando ali, e depois sai para trabalhar normalmente. Então o custo de combustível acaba sendo bem baixo, você vai ter um custo quase nada. Agora falando em custos, tá? Uma outra coisa que eu reparei tendo carro elétrico, que eu fiquei pensando aí, conversando com meu pai, conversando com amigos e tudo mais. E se der problema num carro elétrico? Infelizmente, a gente tem alguns pontos negativos, tem inúmeros pontos positivos, tá? Isso não é culpa da montadora, tá? Não estou falando que a culpa é da Jack Motors, ou da Volvo, ou da BMW, nada disso. Pelo contrário, a culpa, infelizmente, acaba sendo de algumas empresas brasileiras, o governo brasileiro, porque não tem incentivo mesmo para esses carros. Mas vamos pegar, por exemplo, se der problema no carro elétrico, você precisa encostar ele aí no mecânico. A gente não tem profissionais aí capacitados para estar mexendo nesses carros, a não ser a concessionária. Então a gente fica ainda preso aí à concessionária. Então se você tem aquele mecânico que você já está acostumado, de confiança, você não tem como levar o carro para esse mecânico, né? Para ele fazer a manutenção, porque ele não vai saber fazer a manutenção no motor elétrico, a não ser que ele esteja capacitado e tudo mais. Então fica aí até a dica para alguns mecânicos se capacitarem nessa área de carro elétrico, porque vocês vão pegar bastante cliente aí para estar fazendo manutenção, porque não são todos os mecânicos que fazem isso, né? Então isso daí, ó, já fica a dica aí para vocês. Então, querendo ou não, a gente ainda fica amarrado com as concessionárias. Então, se der algum problema, tem que levar na concessionária para a concessionária fazer a manutenção desse carro. Pane seca, tá? Isso daí, estava conversando com meu pai outro dia, ele me perguntou, tá? A gente até ficou questionando assim um pro outro, o que seria, caso um carro elétrico, por exemplo, você está dirigindo ele e de repente, bum, acabou a bateria. Tava lá que nem celular acontece isso. Tá mostrando lá 50, você roda ainda, você tem 30% aí de carga. De repente ele desce muito rápido e acaba. É uma pane seca. Como que é tratada a pane seca num carro elétrico em relação a um carro a combustão? Porque um carro a combustão, se acabar a gasolina, você é multado porque acabou a gasolina. Num carro elétrico, será que existe também isso? Eu vou até pesquisar e depois vou tentar trazer para vocês no próximo vídeo. Mas será que existe esse ponto de, por exemplo, acabou a energia do carro elétrico, não existe pontos de recarga quase no Brasil. A gente está aqui na cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades aí do Brasil, né? A maior infraestrutura está aqui, né, querendo ou não. E ainda não tem tantos pontos de recarga, mesmo sendo a cidade de São Paulo. Então eu fico me perguntando, tá, o governo não tem incentivo, a gente não acha quase pontos de recarga, e se der uma pane seca desse carro? Será que eu vou ser multado ou não? Qual que será a reação? Como o CET vai reagir em relação a isso? Então, deveria sim ter mais pontos de recarga. Eu acho que a gente paga uma conta de luz muito alta, tá, na nossa residência. Então, eu acho que a gente já paga uma conta de luz alta. Por que a Enel, por exemplo, não começa a Enel instalar pontos de recarga pela cidade de São Paulo? E nem que ela cobre aí 5, 10 reais aí pela recarga do carro, por cada carro que coloque ali para carregar, acho que seria interessante incentivar até mais
a população a procurar mais esses carros elétricos, porque falta isso ainda na cidade de São Paulo, falta isso no Brasil. Mas em relação ao carro em si, tá? Voltando agora para o carro. Dirigir o carro elétrico é bem gostoso. Eu tô aqui, ó, só com o ar-condicionado ligado, só ele tá fazendo barulho. Tem uma autonomia aqui de ainda 100 km, 105 km para rodar, legal. O único barulho que eu escuto é a roda realmente girando e da seta quando eu ligo, porque ela faz um barulhinho mesmo. Mas ó, carro totalmente silencioso. Levei a minha família até Guarulhos para pegar um avião, foi tranquilo. Peguei um pouquinho de trânsito, chuva, tranquilo. Então, assim, é um carro confortável. A única coisa mesmo que você tem que meio que aprender um pouquinho a dirigir de novo, porque, querendo ou não, a forma como você pisa no acelerador é diferente. Então acaba sendo diferente sim. Ele é confortável, ó, tirei o pé do freio, ele já está freando. Ó. Piso no freio, normalmente. Então ele tem uma bateria própria para o carro rodar, né, que são as baterias que elas estão aqui embaixo do carro. E ele tem a bateria normal, a tradicional que a gente vê no carro, né? Ele que serve para a parte de luz, iluminação, para alguns comandos do carro elétrico aqui dentro, a parte elétrica interna do carro, que a gente já está acostumado com carro a combustão, então tem essa parte sim. Mas ó, confortável. Eu achei que ele ia ser um pouquinho duro esse carro, não. Ele é bem confortável, a suspensão dele trabalha legal aí em relação às imperfeições do solo. Tô rodando com ele aqui legal. Agora eu tô indo encontrar o meu irmão, tudo pra gente dar uma volta com o carro também. E ó, o carro tá bem confortável, bem gostoso. Ele responde bem, tá? Se eu pisar, ó, ele entrega 100% da força já na hora que você pisa no acelerador. Ele não tem que encher o motor como um carro a combustão. Nesse ponto, eu vou falar uma outra coisa que vocês têm que tomar um certo cuidado em relação ao carro elétrico. O que seria esse cuidado que eu falo em relação ao carro elétrico? Como ele entrega 100% da força na hora que você está acelerando ele. O carro a combustão, na hora que você acelera, ele vai encher o motor e isso ele vai começando a andar, né? Até ele encher o motor e te entregar a força. O carro elétrico, você pisa nele, ó, ele já te dá o 100% aí da força na roda. Então, o que você tem que tomar cuidado é o quê? Quando estiver molhado ou não, você pisa no acelerador, você já vai ter aquela força. Então ele vai derrapar mais facilmente, tá? Ele vai cantar pneu mais facilmente. Esse carro ele tem 62 cavalos de potência, tá? Seriam 150 Nm o torque dele, né? Então ele é um carro até relativamente até que forte pelo tamanho dele. Ele responde bem legal aí em relação ao porte do carro, né? Mas esse eu não cheguei a cantar tanto pneu. Mas o EJS4, a Jaque até poderia mudar esses nomes, né? Que é bem confuso falar os nomes. Mas o EJS4, ele tem 150 cavalos, né? E conforme você pisa, ele te entrega 100% da força e ele canta pneu muito fácil. Então você tem que tomar cuidado na hora que você vai acelerar ele, porque você pisa no acelerador, ele já vai acelerar muito rápido. Muito rápido. Então para você cantar pneu com ele é muito fácil, para derrapar com ele é muito fácil. Peguei uma rua de paralelepípedo, né? E na hora era uma subida, né? Então na hora que estava subindo ele cantou um pouco de pneu. Andei ali nas regiões ali da Pompeia, de Perdizes, que tem bastante ladeira. Várias vezes eu parava no farol, ia sair com ele, conforme eu pisava no acelerador, acostumado com o carro a combustão, ele já entregava 100%, ele ficou cantando pneu ali na subida, estava chovendo ainda, então ele ficou derrapando para ele conseguir sair, porque ele estava dando 100% do torque já na roda. Então você tem que tomar cuidado ali na hora que você está acelerando ele, né? Então vocês viram aí que eu falei um pouquinho sobre como que é ter um carro elétrico, dirigir um carro elétrico na cidade, as diferenças de um modelo a combustão para um carro elétrico, as suas particularidades e tal. Mostrei algumas coisas a mais que eu não havia mostrado no outro vídeo de lançamento, porque foi um vídeo meio rápido aquele, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí o EJS1, espero que a Jaque ou a Volkswagen troque esse nome, porque é bem complicado ficar falando EJS1, EJS4, poderiam colocar o nome J4, J1, alguma coisa assim, que seria mais prático para estar chamando o carro, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer e eu trazer mais conteúdo para vocês. E até a próxima, galera. Valeu!